Boa noite, excelentíssimo presidente Brando Cortella, nobres vereadores, vereadoras, público presente. Gostaria, nessas palavras iniciais, de saudar esse grande médico de Araras, doutor Enio Vitale, seus familiares. Doutor Enio é meu conterrâneo. Um dos motivos que eu estou aqui em Araras é justamente pela família dele. Nós somos São Sebastião da Grama, uma cidade que realmente formou grandes cirurgiões. Doutor Enio veio contribuir para o nosso município. Eu fico muito feliz e parabenizar os vereadores que propuseram essa homenagem, essa justa homenagem a esse médico que abrilhantou a nossa cidade, né? Com mais de 58 anos de serviços prestados. E também parabenizar o Colégio Judite, da Dona Melinha. Eu trabalhei 2 anos ali, fui muito feliz como professor. Tenho uma gratidão muito grande, um respeito muito grande por parte daqueles alunos. É uma região que eu recebi muito carinho como professor ali. Então fica sempre na lembrança o começo da carreira naquele colégio. Então também uma homenagem muito justa aos 30 anos da Escola Judite. O tema que realmente essa semana mais debatido é a questão do IPTU, e é importante o vereador ter o posicionamento, colocar essa questão de forma serena, de forma clara, porque no meu entendimento não existe ganhadores e perdedores, né? Nós temos que ter equilíbrio e colocar a cidade acima das disputas políticas. A democracia pressupõe isso, são posicionamentos diferentes, as pessoas tomam posicionamentos, argumentam, concordam, discordam, isso faz parte do jogo democrático. Então eu tenho um enorme respeito pelo posicionamento dos vereadores, aqueles que votaram a favor, aqueles que votaram contra, isso faz parte da democracia. O que nós não podemos agora, nesse momento, é colocar a cidade em risco. Eu tive naquele momento o entendimento do voto contrário, me posicionei contrário, fundamentado na audiência pública realizada nessa casa. Eu acho que a capacidade hoje do homem público de ouvir a população, de ter a sensibilidade para ouvir a população, isso é fundamental. Essa casa repleta, com a presença de muitos munícipes, e ficou muito claro ali que todos entenderam a questão técnica da mudança da planta genérica. No meu ponto de vista, na análise técnica, a necessidade, são 13 anos de falta de correção, isso cria injustiças. A gente sabe que em determinados terrenos mais novos, casas mais novas, os valores ainda eram inferiores. Então, a intenção foi esse equilíbrio. O que eu não concordei foi com a medida tomada de uma única vez. Eu buscava o entendimento para que ocorresse um escalonamento, uma compreensão, um esclarecimento maior da população, e que isso fosse dividido em 4, 5 vezes, porque são 13 anos de mudança. A correção técnica da planta genérica, isso é necessário, a orientação do Ministério das Cidades, então não tem grande polêmica em relação a isso. Os municípios estão se debruçando sobre esse problema, os poderes são autônomos, a justiça está dando o seu parecer também, nós temos que ter esse equilíbrio agora, inclusive, porque criou uma situação de instabilidade jurídica, que nós vamos ter que encontrar uma saída enquanto Câmara, enquanto poder executivo. A minha preocupação na época é porque na audiência pública, o que os presentes colocavam era exatamente isso. As pessoas não eram contra a mudança, contra a correção, mas a preocupação de 13 anos em incidir de uma vez só. E a gente observou que teve aumentos de 50%, 60%, é claro que teve aqueles que reduziram também. A gente sabe que teve lugares que houve a correção, né? E esses vão ficar até mais contentes, porque é uma questão de justiça social, como foi bem dito aqui. Agora, tem aqueles que tiveram aumentos altos, aumentos de 60%, 70%, conversando eu vejo isso. Então, a minha preocupação era em relação a essas pessoas, que não são da elite também. Eu conversei com muitas pessoas de classe média baixa, e que têm dificuldade orçamentária. Então, acho que aí é a questão da construção. O meu voto foi contrário, fundamentado na audiência pública. Mas eu respeito a posição do prefeito, foi uma posição corajosa, dos vereadores que entenderam a necessidade de equilibrar a planta genérica, melhorar a questão de arrecadação, até para ter serviços públicos adequados na cidade. A gente sabe que a cidade sem arrecadação também ela não anda, a gente tem que ter esse bom senso. Agora, na época, quando eu fiz o voto contrário, eu votei contrário à planta genérica e também contrário ao Código Tributário. Porque a minha preocupação, na época, houve uma polêmica em relação à questão do voto contrário ao Código Tributário. A minha preocupação naquele momento é que os projetos eram complementares. E projetos complementares, nós temos que aprender com os erros, inclusive. Projetos como esse, para a gente não viver essa situação hoje, eles devem ser, eu não sei se é possível isso, questão de estudo, mas estarem unidos. Porque numa ação como essa,
ela cancelaria a planta genérica, ao mesmo tempo cancelaria o Código Tributário, o que voltaria a uma situação de normalidade pela planta antiga e pelo Código Tributário antigo. É isso que eu entendo, para que o prefeito possa, inclusive, ter condição de ter uma arrecadação equilibrada, porque nós não somos a favor de uma queda de arrecadação. O fato de eu votar contra a planta genérica não significa que a gente é a favor de uma queda de arrecadação. Criou-se uma estabilidade, nós vamos ter que agora ter muita calma para resolver, porque, no meu ponto de vista, ainda é uma decisão inicial, é um processo que ainda vai ter muito debate, cabe à defesa da prefeitura, nós temos que acompanhar com muita calma e não transformar isso daqui num problema maior ainda para o nosso município. Todos sabemos que sem imposto não existe cidade sem imposto, não existe lugar nenhum, condomínio sem imposto. Porque a gente precisa buscar um imposto justo. E quando eu falo, não tenho problema nenhum em falar em relação à classe média. A classe média no Brasil, ela é extremamente onerada. Ela é extremamente onerada. Nós estamos vivendo uma nova fase. O Brasil avançou muito, inclusive o governo do PT. Avançou incluindo 30 milhões de pessoas. Só que nesse momento, em relação à questão tributária, a parcela da sociedade que mais é oprimida é a classe média. A classe média, ela paga serviços, ela paga impostos altos, vários tipos de impostos. Então, um cuidado enorme com relação à questão de imposto. Por quê? Ela não utiliza serviço público. Paga 2 vezes o tributo. Quando você coloca o seu filho na escola particular e paga o seu tributo e abre mão da escola pública, claro que é um direito que você tem. Você poderia estar com o seu filho na escola pública e de repente até era a medida mais correta, lutar por uma escola pública de qualidade, um sistema público de qualidade. Agora, esse orçamento dessa classe média, ele vem sendo onerado. Então, eu acho que governar é governar para uma média, para um equilíbrio entre a sociedade. A sociedade, ela é feita de grupos sociais, de classes sociais. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Então eu votei contrário, com muita convicção. A justiça agora deu esse parecer. Espero e estou disposto para a gente abrir uma discussão para tentar sair desse impasse e que a cidade possa passar por essa fase. Eu sei do equilíbrio, doutor Brambila. Foi um prefeito que já passou por problemas como esse e vai ter o equilíbrio para superar essa questão. Uma boa noite a todos.